Peraí. Galera, não é isso. Veja, quando eu estou no Novo Testamento, em relação à questão de filhos espirituais e a questão de trabalho, né? A questão do trabalho secular, em que eu seria uma questão acusada, uma questão pela qual eu seria acusado, é claro que nós podemos, vamos dizer, levar em consideração que se eles mesmos admitem que eu tenho que aguardar pela informação dos 10 mandamentos, então significa que eu não tenho informação antes. Se eu não tenho informação dos 10 mandamentos antes, então nós temos que ir automaticamente para o outro critério. O critério que eu tenho no momento é a fé cristã. Naquele momento é a fé cristã. Então é por ele que eu me pauto. E segundo a fé cristã, nós não temos que eventualmente obedecer só aos mandamentos naquilo que eventualmente os mandamentos poderiam estar de alguma forma implícitos, né? Poderiam ser 9. Como pode ser menos. 10 não poderia, não faria sentido. Então seria pecado sucessivo. Então, só um parênteses. Se hipoteticamente se dissesse, e se disse isso, que o trabalho secular não seria necessário, melhor, não. Se dissessem que o trabalho secular é necessário para se obedecer a Deus, mas na verdade não fosse, eu estaria justificado, porque obedecendo o Novo Testamento eu teria pelo menos um pecado sucessivo sem saber. Então eu não conseguiria fazer a proteção para convencer que o trabalho secular não seria necessário e eles estariam dizendo que sim. Então não teria argumento para, ou demoraria muito, seria uma questão abordada que eu não conseguiria responder rapidamente. Então eu poderia sair do ministério, é uma situação que me justifica. Esse argumento me justificaria sair. Porque seria um argumento escandaloso, talvez até de longa ou média duração, para muito mais do que 7 dias, né? Praticamente longa duração. Eu estaria justificado, eu poderia sair por esse argumento se eles dissessem que o trabalho é necessário, não o sendo. Mas vamos pensar então a hipótese que o trabalho secular é realmente necessário e poderia, eu não trabalhar no secular caracterizaria pecado. Não, mas aí calma aí. Como eu também tenho um pecado sucessivo, só que aí que tá, nós temos que lembrar o seguinte, como eu tenho um pecado sucessivo e o Novo Testamento sugere obediência a vários outros fatores e não coloca como mandamentos apenas os mandamentos, aliás, nem poderia colocar os 10 mandamentos como sugestão, na verdade, né? Como ele estaria sugerindo alguns mandamentos sim, outros mandamentos não, ou pelo menos só um mandamento não, eu tenho que obedecer também às outras regras contidas no Novo Testamento. E não tem essa de eventualmente dizer, mas eu não obedeço o Novo Testamento totalmente. Não, mas acontece que há outras regras que são, em termos de Novo Testamento, já que você tem que obedecer tudo do Novo Testamento para quem é crente, já é a mesma importância dos mandamentos em si. Então é a mesma coisa. Na minha fé, nós temos que vincular a minha fé do momento, que é o Novo Testamento, e não os 10 mandamentos. Mas você está vinculado ali a 9 mandamentos específicos. Não. Isso pode até acontecer, mas não é a única regra a qual eu estou vinculado. E há relativização disso. Ou seja, se eu não obedeço, aí que está, a determinado mandamento que poderia estar de uma maneira, vamos dizer, implícita no Novo Testamento. Então, portanto, um dos 10 mandamentos que de repente estaria implícito, mas eu não obedeço porque eu sou atrapalhado, porque outra regra do Novo Testamento é desobedecida pelas outras pessoas que me atacam, mesmo que eles não tenham obrigação, mas eu acho que eles têm, porque eu sigo o Novo Testamento e não posso ser conivente com o comportamento deles, eu tenho que dizer que eles estão me atrapalhando. Então calma aí. Não é simplesmente dizer, não, aplicação de vários mandamentos. Não. Eu tenho que obedecer vários mandamentos menos um. E se for um mandamento sucessivo em que há a questão. Um mandamento não é sucessivamente desobedecido. Mas a questão do trabalho. Se tiver um segundo mandamento que eu desobedeça, mas que está dito no Novo Testamento como tendo que ser obedecido, peraí. Eu concordo que eu tenho que obedecer, mas eu estou sendo atrapalhado para isso? Segundo o Novo Testamento, eu estou sendo atrapalhado? Estou, porque mentira é pecado. Não, então peraí. Não, mas a sua obrigação é obedecer pelo menos o limite do que o Novo Testamento sugeriria de mandamentos. Eu não sei qual seria o número, poderia ser 9. Eu sou obrigado a obedecer isso para garantir alguma proteção espiritual. Mas peraí, eu estou sendo atrapalhado segundo os critérios do próprio Novo Testamento? Então peraí, aí que tá. Eu estou tentando melhorar o meu comportamento segundo o Novo Testamento. Mas as outras pessoas me atrapalham? Não, mas não, esse jogo é desleal. Mas as pessoas não têm obrigação de ser leais comigo. Não, mas eu estou vinculado ao Novo Testamento. Se eles não estão, eu estou.
Então não importa que, mas eu não obedeço, é meu dever obedecer a maior quantidade de mandamentos que eu conseguir. Mas de repente um deles ali eu não obedeço e serei criticado por ele. Mas espera aí, a crítica em relação a esse mandamento é falsa, é baseada em mentira. Mas então eles estão me atrapalhando a obedecer. Eles estão fazendo um atrapalho que eu não posso concordar. Eles estão me atrapalhando de obedecer o verso um mandamento específico, até um verso dos mandamentos, né? Que é a mesma coisa. Eles estão me atrapalhando a obedecer um mandamento específico, que eu não sabia que era mandamento. Que eu não sabia que os 10 mandamentos valiam. Eu sabia que era mandamento, não sabia que valiam. Eu não sabia que os mandamentos realmente valiam como fé. Então, peraí, se eu não sei que os mandamentos valem, mas eu tenho que obedecer isso pelo Novo Testamento, mas no Novo Testamento eles estão mentindo contra a minha pessoa, a ponto de que eu não posso ser conivente com essa atividade, com essa atitude, de maneira sucessiva, porque o pecado deles, segundo o Novo Testamento, seria pecado, me atrapalha a obedecer, mas peraí, são eles que estão atrapalhando. São eles que estão me atrapalhando. Não é, mas é o meu dever obedecer aos mandamentos. Não, eu não conheço o mandamento. Segundo, eu estou tentando obedecer, não consigo, porque eu sou atrapalhado. E aí que tá. Mas você tem que obedecer mesmo que seja atrapalhado. Não, porque o Novo Testamento diz que mentira é pecado. Eu estou vinculado, o meu raciocínio, a minha verdade naquele momento peraí, eu não tenho a obrigação de obedecer, de trabalhar no secular. Porque esses caras estão impedindo minha fonte de vida. Pela mentira que é pecado. Então eles estão sendo contraproducentes. Não interessa que eles obedeçam os mandamentos, interessa os meus critérios. Interessa o que eu acredito. Não o que eles acreditam, não interessa. Interessa se eu acho que tem que ser aplicado o Novo Testamento ou não. Pelo Novo Testamento eu não posso ser conivente com a atitude deles. Seja ali por argumentos repetidos, seja por argumentos que seriam falsos. Então não é isso aí não é isso aí não. Vocês estão errados. Porque o que eu tenho que aplicar é o Novo Testamento. E lá faz sentido o raciocínio que eu estou sendo atrapalhado a obedecer. Eu não tenho confiança para trabalhar no secular. Por causa desses caras que ficam minando confiança. Já viu um argumento pessoal da internet aí dizendo assim, não, mas é o doutor Gelol, o médico que não cura. De repente, não sei se a minha pessoa... Não é que eu não curo, é como se eu tentasse curar passando ali qualquer tipo de remédio, alguma coisa, e tivesse outra pessoa marretando a cabeça da pessoa. Com martelo, pá. Então é a mesma coisa, eu estou tentando me curar, usando ali a palavra mesmo do Novo Testamento, que tem verdades também. E alguém lá, pá, na martelada, na martelagem. Não, mas isso não funciona. O meu critério é Novo Testamento. Mentira é pecado. Mentira atrapalha porque é pecado? Então eu estou justificado, porque eu não tenho a obrigação de trabalhar no secular se eu estou sendo atrapalhado. Porque mentira é pecado. Então, nesse primeiro momento. Vamos dizer, poderia sair. Não, nesse caso eu saio porque há prejuízo ministerial, porque há risco. E aí que tá. E aí o meu outro argumento, peraí, eu posso sair do ministério. Já que eu posso tentar melhorar o comportamento para resolver essa situação, eu volto quando eu estiver preparado, não tenho prazo para fazer. Então não adianta dizer que eu sou responsável em 2019. Sim, até 2019 eu confesso que eu tenho pecado. Embora, no caso do trabalho secular, eu fui atrapalhado. Talvez não seja pecado, não. Segundo o Novo Testamento, não é. Porque mentira é pecado lá. Então, mas não é onde eu quero chegar. O que eu quero dizer é o seguinte, não, mesmo que eu tenha pecado, e em alguns momentos outros mandamentos podem ter sido desobedecidos e tal, eu posso sair do ministério e voltar depois com um comportamento melhor. Só que daí eu aprendo os mandamentos. Aí começa a ter dúvida nesse tema. E aí a repreensão em 2022 não faz sentido. Porque a repreensão de 2022 não está levando em consideração que eu tenho dúvida, que eu tenho outros impeditivos para falar sobre isso. Não é só a minha questão comportamental, eu ter medo de ser atacado argumentativamente, eu não saber suficientemente sobre os mandamentos. Eu tenho dúvida mesmo se eles devem ser falados para as outras pessoas, se eles devem ser forçados sobre elas. Sendo filhos espirituais ou não. Essa dúvida pesa. Mas, então são dois argumentos aqui. Eu posso sair do ministério assim, mas naquele momento, Alex, vamos supor mesmo que a questão do trabalho secular fosse pecado. Ou eu tivesse outros pecados também em relação aos mandamentos e não soubesse. E esse fosse o critério de fé, vamos dizer, mais verdadeiro. Pode até ser mesmo, mas estou dizendo. Imaginando tudo isso. Não, se eu percebo que o meu comportamento, mesmo segundo o Novo Testamento, é ruim, não precisa nem usar os mandamentos. É ruim não, ou eu tenho muitas obediências, mas também tenho alguns pecados. Se eu vejo que dá para melhorar, eu posso sair do ministério e voltar depois.
para resolver alguma coisa que ficou pendente. Para mim não tinha nada pendente quando eu saí do ministério, mas depois eu descubro coisas que ficaram pendentes. Então eu falei, eu posso voltar depois. Porque não tem problema. O meu comportamento é ruim, eu não vou conseguir proteger as mentiras que vão lançar contra mim. Ué, mas eu não vou conseguir proteger as mentiras, não. Então eu posso melhorar o meu comportamento e voltar depois. E depois eu fico sabendo que tem informações novas a entregar. Eu falo, eu posso melhorar o comportamento e voltar depois. Só que depois eu tive vários outros impeditivos para fazer. Tive dúvida no meio do caminho e tal. Eu tinha motivos para não falar dos mandamentos. Não só ataques contra mim. Então esse é o primeiro argumento. Não, eu posso sair para voltar depois. Mas você tinha que ficar ali para receber o argumento dos mandamentos. Eu nem sabia que tinha que receber argumento nenhum sobre salvação. Para mim já tinha dado a salvação. Não, mas tem que ficar. Não, mas eu posso sair e voltar depois. Não há problema. Eu posso. Porque aqui você não. Justamente, porque até esperar os mandamentos, se demorar muito, eu não vou ter comportamento para proteger as pessoas nos ataques sobre a atividade secular. Então eu não tenho como proteger. Então eu posso sair para melhorar o comportamento para voltar depois. Então, mas isso eu já tinha admitido antes, já em 2020 eu acho que eu admiti. Eu posso voltar depois. E não é pecado. Mas você saiu ali. Não. Eu tinha pecados em relação ao Novo Testamento. Isso eu admito. De repente até a questão da atividade secular, embora seja relativa, que é o próximo argumento, que eu já acabei de falar. Outros pecados sobre os mandamentos, ok, tem alguns pecados. Vão me atacar na atividade secular, não consigo proteger. Poxa, então eu posso melhorar o comportamento para voltar depois. Mas essa sempre foi a ideia. Essa sempre foi a ideia. Né? Eu não tenho um bom comportamento agora, você tem que ser repreendido. Não, porque eu não posso ficar. Eu não posso ficar porque eu não posso proteger na questão do trabalho secular. Eu não tenho por que esperar. Esperar sem objetivo, ou com objetivo que talvez eu ache errado, não dá, não tem por que fazer isso. Eu posso sair para voltar depois. E daí eles dizem, não tem que ficar para esperar. Não, eu não tenho comportamento por causa do risco, então é melhor sair para voltar depois. Mas ele não volta. Não volta porque eu tive várias dúvidas no meio do caminho. Várias dúvidas no meio do caminho. E isso impedia de falar os mandamentos. Ok. Além disso, não, eu estou vinculado ao Novo Testamento. Então não é que eu não obedeça a questão do trabalho secular, é que eu estou sendo atrapalhado na obediência ao trabalho secular. Porque mentira é pecado segundo o Novo Testamento, eu estou vinculado a isso. Mesmo, aí que tá. Não, vocês estão errados. Porque mesmo que a culpa seja minha em relação ao trabalho secular, a não trabalhar no secular, eu não sabia disso porque a minha fé impedia essa visão. Eu não sabia disso, porque mentira é pecado e está atrapalhando o trabalho secular. Eu teria mais chances de trabalhar no secular se eu não fosse atacado com informações falsas. E como o Novo Testamento diz que é pecado, ele está reconhecendo a possibilidade, que mentira é pecado, está reconhecendo a possibilidade de que atrapalhe em alguma obediência, não só dos mandamentos, de outras coisas do Novo Testamento. Se atrapalha, se está me atrapalhando, então eu não posso fazer. Porque a fé ao Novo Testamento não é 9 ou 10 mandamentos, a fé ao Novo Testamento. Mentira é pecado e atrapalha. Então eu não estou conseguindo fazer porque estou sendo bloqueado pelos outros. Essa é a questão, nós temos que analisar isso. Agora, valeu, obrigado.